mudanças e os efeitos da reforma tributária, abordando aí como ela vai impactar no dia a dia do consumidor, da economia. E quem está aqui hoje, claro, vai estar aqui todas as terças-feiras, é o presidente do Sindifiscal, Rodrigo Falco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lígia, e bom dia aos ouvintes da CBN. E hoje, para a gente discutir esse tema um pouco mais pela visão do varejo, do comércio e também aí das indústrias, né? Está conosco aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Lígia, ao Rodrigo. Obrigado ao grupo RCN, a CBN Campo Grande, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre uma questão tão importante, né, para a classe empresarial. É verdade. E antes da gente entrar aí sobre esses impactos diretos da reforma tributária, eu gostaria de te perguntar como é que está hoje o cenário, o ambiente para o empreendedorismo nessa área no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul. O empreender no Brasil é um desafio enorme, né, muito grande. As grandes barreiras ou dificuldades a serem enfrentadas para empreender no Brasil, elas são cada vez maiores e mais pesadas para os pequenos empresários, para as microempresas, as médias, as grandes também. É um país com muita gente, então tem muita oportunidade para se empreender. O empresário, ele a todo momento fica acompanhando e entendendo a melhor forma e aonde empreender e aonde não empreender. E é um papel da associação comercial apoiá-los, né? Tentar de alguma forma mostrar uma luz no fundo do túnel, dar boas dicas, sugestões, ferramentas para os nossos associados, para as empresas associadas, elas poderem se desenvolver. Setores de comércio, serviços estão puxando a fila, né? Com a empregabilidade e com a entrega de produtos e serviços na nossa capital, por exemplo. E a indústria, um estado mais agropecuário do que industrializado, né? Também promove muita oportunidade. Aí onde tem o agro forte, o comércio também é muito forte, né? Você acredita que agora, com a regulamentação da reforma tributária, o que vem por aí nos próximos anos, vai facilitar esse cenário? A gente tem uma perspectiva de aumentar o desafio e não facilitar. No momento que a gente ouve dois regimes tributários funcionando em paralelo, no momento que a gente avalia a reforma tributária e começa a enxergar um aumento de carga tributária, principalmente nos setores que mais empregam, e aí eu estou falando de comércio e serviço, mais de 70% da empregabilidade nossa, por exemplo, no estado em Campo Grande, é tocado por esse setor e fortemente puxado também pelas micro e pequenas empresas, são os maiores empregadores. Quando a gente vê um aumento de carga tributária, dois sistemas e regimes trabalhando em paralelo durante muito tempo, a gente acaba entendendo que hoje um dos principais problemas para se empreender no Brasil é a questão tributária, é a gestão tributária, o quanto que as empresas precisam investir nisso para poder pagar os seus impostos. E aqui vale ressaltar que a Associação Comercial, ela apoia as empresas que pagam seus impostos da melhor forma possível. O que a gente defende também é que esses impostos, uma vez recolhidos, eles possam ser devolvidos e aplicados na qualidade de vida da população. E aí é onde está o grande gargalo. A gente vê o Brasil com índices baixos de saneamento, por exemplo. A gente anda aqui em Campo Grande e vê situações de postos de saúde, onde esses dias eu saí para caminhar e tinha um senhor com muleta apoiado no hidrante, esperando abrir o horário do posto para ser atendido. Então a gente não vê essa tamanha da carga tributária que o Brasil gasta, paga, sendo aplicada na sua plenitude, ou na sua efetividade, ou na melhor qualidade. É claro que muitos projetos e muitos trabalhos são feitos, mas a gente sabe quanto é pago, é por isso que tem um impostômetro lá na frente da Associação Comercial, né? Dizendo quanto já foi recolhido. A gente acredita que é recurso suficiente para ser investido em serviços públicos que melhoram a qualidade de vida da população, né? Então, enxergamos com muita preocupação
Quero ouvir um pouquinho o Rodrigo aqui, que entende pra caramba disso aí, conhece bem a fundo e está acompanhando, como a gente também, na verdade, muito mais do que nós, por estar dentro do Sindifiscal, né? Na Associação Comercial, a gente está junto à Confederação Nacional de Associações Comerciais, no Comitê Jurídico, né? O Roberto Oshiro, que é o nosso representante, discutindo as questões tributárias e apoiando a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a própria discussão. Acompanhamos as propostas da reforma tributária. Esses dias para trás, agora, não me lembro quantos dias, nós trouxemos o Nelson Sintra, fez uma palestra lá no INSTED sobre a reforma tributária, foi bem legal. Então, assim, o empresário já é acostumado a essa grande diversidade no Brasil de dificuldades de empreender. Vai ter mais essa. E a Associação Comercial está aqui para apoiá-los. É um momento, o Rodrigo, né? Até na estreia aqui, ele trouxe muito bem isso nesse momento de transição dessa reforma, né? Em que teremos aí que lidar com duas situações ou mais diferentes até chegarmos na reforma total, 100%, né? Vocês não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel depois desse momento de transição? A proposta da reforma tributária de simplificar, isso é fantástico. É uma expectativa da classe empresarial. A gente quer isso. A forma como está sendo feita e essa questão de exceções, transportar carga de quem teve exceção para quem não teve. Certo. Então, a gente acaba enxergando um aumento de carga tributária. É ruim para o consumidor. Quem vai pagar essa conta, muito provavelmente vai ser o consumidor. O empresário vai pagar no momento que ele comprar o produto, já vai ser debitado, né? O imposto. É automático. E ele não conseguir vender. Mas o empresário normalmente compra produtos ou oferece serviços que são, né, entregues e são comercializados. Então, a gente vê que para o consumidor também vai ter um aumento. Vai onerar. Eu conversei um pouco com o Rodrigo enxerga alguns pontos de melhoria e eu concordo com ele. Se for feito de uma forma que simplifique, né? Hoje a gente tem um monte de tributos, esses municipais, os estaduais. Isso é vantagem para o empresário, entendeu? Se puder fazer com que o recurso fique mais no fluxo de caixa do empresário do que recolhido na fonte, e aí tem a expectativa do split, né? Já na hora que é diferente na barreira ou numa substituição tributária, que também já é recolhido antes de você comercializar. Isso nos traz uma certa preocupação. Vamos lá então, Rodrigo. A gente quer te ouvir agora em relação a tudo isso que o Renato colocou aqui. Primeiramente, Lígia, de fato, empreender no Brasil não é para poucos, né? Os empresários brasileiros realmente é um guerreiro, pois obter sucesso num ambiente tão inóspito como o nosso não é uma tarefa fácil. Veja, assim, apenas com relação a essa complexidade tributária e os gastos que o próprio Renato mencionou, o ranking Doing Business apurou que o empresário brasileiro precisa, apenas assim, a título de... Só considerando a questão tributária, tá, Lígia? O empresário brasileiro precisa, para poder cumprir as aproximadamente 4 mil normas tributárias que existem aí no nosso sistema atualmente, ele necessita de, em média, 1.500 horas apenas para apurar e pagar os seus tributos e cumprir suas obrigações acessórias. 1.500 horas por ano, considerando os demais países do mundo, um pouco mais de 170 países aí, esses outros países demandam aproximadamente 233 horas. Olha, 1.500 horas são 62 dias. Sim. 2 meses só para cumprir isso para o empresário. Para o empresário brasileiro, só para cumprir a burocracia tributária. E se a gente pegar a média dos países da OCDE, é ainda menor, 164 horas. São 164 horas. Ou seja, o empresário brasileiro precisa de mais de 10 vezes o que o empresário de um país da OCDE precisa, em média, para cumprir suas obrigações tributárias. Como competir, né? É muito difícil. Então, o empresário brasileiro, além de lidar já com uma infraestrutura deficitária que eleva o custo país, o custo Brasil, ter que lidar com um crédito escasso, com uma das mais altas taxas de juros do mundo, e ainda uma mão de obra com baixa qualificação, ele ainda precisa enfrentar um sistema tributário que demanda um esforço
desse, né? E isso gera também uma insegurança jurídica muito grande. E é uma insegurança jurídica vinda dos tribunais e vinda do próprio, do próprio legislador. Então, de fato, a gente tem que dar os parabéns para o empresariado aí, que é um trabalho muito difícil que eles veem, demonstra uma resiliência e uma capacidade muito grande do empresariado brasileiro. Com relação à preocupação que o Renato mencionou, da transição, de fato, é difícil a transição. É um momento que a gente vai ter coexistindo dois sistemas, que eles vai sendo migrado aos poucos, né, até 2033. E isso a gente fala a transição para o empresário, tá? Se a migração do sistema ICMS e ISS aí para o IVA. Mas nós temos que considerar que essa reforma ela tem uma transição de 50 anos, que é a questão do fundo de compensação dos estados. Ela vai até 2078. Isso. Né? Então, é um processo... E quem sabe lá, até lá já não mudou de novo. Me pergunte lá, viu, Lígia? Eu espero estar... E quem sabe? Mas, então, o que acontece, Lígia? É aquilo que a gente falou. A gente precisou analisar a sociedade, precisou analisar o Congresso, se valia a pena, se os benefícios valia a pena enfrentar tudo isso, inclusive essa questão da transição. E se entendeu que sim. E, assim, da nossa análise, o varejo é o que mais se beneficia dentre os setores, é o que menos sai prejudicado na realidade. O varejo? Né? O varejo. Por quê? Porque ele está na ponta. Ele está na ponta da cadeia. E então ele tem ali como benefício, primeiro, a simplificação. Essa simplificação, o empresário do varejo ele tem uma dificuldade muito grande hoje, veja, e aí que você gasta essas 1.500 horas, você tem que determinar qual regime que aquele produto tem para você determinar a alíquota, o benefício e a base de cálculo. Então, não é uma tarefa simples hoje no nosso modelo para o varejista, né? Ele demanda um conhecimento. Isso vai facilitar. Você vai ter uma padronização a nível nacional de alíquota, de base de cálculo, de reduções aí que já estão estabelecidas. E internamente... Que está sendo regulamentada ainda, né? Internamente vai tornar tudo muito mais justo nessa concorrência entre o próprio varejo, né? Sim, também. E vai reduzir, com a expectativa de redução de sonegação, vai acabar que ela vai reduzir drasticamente, se espera, aquela concorrência desleal. Isso, é isso que a gente está imaginando. E com relação à possibilidade de se aumentar a carga tributária para quem está na ponta, lá no varejo, é sempre uma expectativa que possa acontecer ou não. Porque de todos os impactos que a gente vai falar aqui, né, nesses episódios, o único que nós temos absoluta certeza que vai acontecer é a questão da simplificação e a questão da transparência. O restante é tudo expectativa. Pode acontecer de haver aumento de carga? Pode, mas pode acontecer de haver redução da carga total. Por quê? A gente já viu isso nos modelos, dependendo do setor, né? Isso. Tira um pouco aqui, compensa um pouco no outro. Então, vai ter quem perca, né? Quem tenha essa perda e vai ter quem ganha. Os setores que mais empregam, que vai ser a gente está enxergando uma transferência de carga tributária da indústria para comércio e serviço e um aumento de carga tributária para o agronegócio. Porque questões que não eram tributadas antes vão ser, então há um aumento de arrecadação. Mas aí que tá. Se você tiver... Agora, só para complementar um dado lá que a gente estava falando, né, de 1.500 horas que o empresário gasta, em média, para cumprir suas obrigações tributárias, isso demanda 180 bilhões de reais do empresariado brasileiro. Só para complementar aquela informação, viu, Lígia? Que é muito... De investimento na gestão tributária. É muita coisa. Exatamente. Né? Então, muita coisa. Muito sacrificante. E aí você pensa, uma pequena empresa, como que ela lida com isso, né? Então, mas com a relação, Renata, essa transferência de tributação da indústria para o varejo, no nosso sistema hoje, que a gente vai ter basicamente dois sistemas, o lucro real e o simples nacional. O simples vai continuar existindo, eu acho que é importante a gente falar sobre isso daqui a pouco. Se você está no sistema, no normal, você não está no simples, toda a tributação que incidir na indústria e nas cadeias anteriores será acreditado para aquele que está na ponta, que é o varejista. Então, o varejista ele vai poder se creditar de tudo que ocorreu, de toda a tributação que ocorreu. Então, não vai haver transferência, porque tudo aquilo que foi recolhido nas operações anteriores vai ser crédito.
E não só isso, ele vai ter direito a um acreditamento amplo. Aquilo que ele hoje não consegue se acreditar, ele vai passar a poder acreditar. Ele vai passar a acreditar. Coloca lá o exemplo de uma padaria. Tá. A padaria vai poder se acreditar não só dos produtos que ela compra ali para fazer os seus produtos, né, os seus insumos, ela vai poder se acreditar daquilo que ela pagar de internet, de telefone, de energia elétrica, de sistema de segurança da padaria, se o prédio é alugado de uma empresa, de uma PJ, aquilo que ela paga no aluguel vai ser creditado, ela vai acreditar no sistema. Então, você acha que vai ficar mais dinheiro na mão do empresário? Vai acabar acontecendo isso? Vai acabar que ele pode ter uma redução da carga tributária. Então, ficando com mais dinheiro no bolso. Sim. Né? Melhorando também o seu fluxo depois. Aí é uma boa notícia, Paniagua. Então, está tudo sendo regulamentado. Né? Essa questão de recolhimento na fonte, vamos dizer, com split, por exemplo, não se preocupa naquelas questões de você estar na barreira com uma tributação que foi feita errada e você pedir para alterar. Certo. Como que vai ficar esses modelos? Tudo isso aí é muito preocupante, assim, que a gente, uma das coisas que o pessoal tem levantado bastante lá na associação comercial, sabe? Nesse ponto, Renato, é importante destacar o seguinte. Geralmente, quando se paga na barreira, se paga a substituição tributária. Né? Isso não... Naquilo que já foi regulamentado, o PLP 68, não previu a existência da substituição tributária. Não previu. Então, se seguir para o Senado e o Senado mantiver do jeito que está, não há previsão de substituição tributária. E o empresário ele tem razão em reclamar da questão da substituição tributária, porque é um modelo de cobrança, Lígia, onde se paga o imposto já da cadeia toda lá no início. Ou seja, antes de ocorrerem as operações com aquele produto, o empresário já tem que pagar o imposto. Qual que é o problema disso? Hoje você vai numa loja, numa autopeça, você vai lá e pede uma peça até relativamente simples para o seu carro. E não tem. O cara tem que pedir. Vai falar assim, aí o cara vai te responder, daqui 3 dias está aqui. Aí você vai embora para sua casa. É mais fácil você pedir da sua casa pela internet. Isso prejudica o empresário local. Mas por que muitas vezes isso acontece? Porque imagine o seguinte, o cara tem uma autopeça. Ele consegue até crédito na indústria, nos fornecedores dele, de lá, o crédito de R$1 milhão. Para ir pagando aquilo parceladamente, ele tem o estoque, monta o estoque, vai vendendo o estoque e vai pagando ou mesmo por consignação, né? Ou mesmo por consignação. O problema é o seguinte, com a ST, ele já tem que pagar o imposto antecipadamente. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente trabalha com as empresas normais, tem 5 dias para pagar a ST, a partir do momento que aquela mercadoria ingressa no estado. Certo. E se você é do Simples Nacional, você vai pagar no segundo mês subsequente. Então, o cara, para montar um estoque de R$1 milhão, para ele disponibilizar a pronta entrega para os seus clientes, ele tem que ter 200 mil já pagar de imposto. Já começa na dificuldade, né? Então, ninguém... vai vender ainda, né? Caso não venda, ou caso por N motivos tem uma pandemia e tem que ficar com o seu estoque parado lá dentro. Foi o que aconteceu, né? Uma enchente lá no Rio Grande do Sul, isso aí tudo prejudica, fecha muita empresa, né? Exatamente. Então, essa questão ela é sacrificante também na ST e ela não foi inserida no PLP 68. E isso agora é uma discussão para colocar lá no Senado, debater isso lá, colocar dentro da proposta de regulamentação e aí precisa voltar para a Câmara para ser aprovado novamente, né? O importante é considerar aí que o CONCEFAS, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, eles vêm fazendo um trabalho para tentar inserir lá no Senado a substituição tributária. Isso por quê? Porque se de um lado ela sacrifica um pouco aí o empresário, para o Estado e para a fiscalização, ela é excelente. Ela é responsável por, acredito, em torno de 29% da arrecadação dos estados relativamente ao ICMS. Então, é importante para o Estado e facilita muito a fiscalização e evita a sonegação. Eu entendo, inclusive, que com relação ao combustível deve se manter a substituição tributária, até porque é um tributo monofásico, mas não vamos nem entrar nessa questão. No entanto, para o empresário, né, para o varejista, há uma boa notícia de que a ST não foi prevista no PLP 68 e segue para o Senado sem a previsão da ST.
Com relação ao ressarcimento, Renato, vem uma alteração importante, que é a seguinte, Lígia. Hoje você tem uma dificuldade muito grande de ressarcir aquilo que você pagou a maior. O que já foi aprovado, você vai ter um prazo geral de 180 dias para que o comitê gestor faça análise de um pedido de ressarcimento. Se não for analisado nesse período, o ressarcimento vai ser efetivado nos próximos 30 dias. Tá? Então, veja que vai acabar aquele problema de você ter um crédito, um crédito a ser ressarcido. Mas sem direito à revisão futura. Sim, tem direito à revisão futura, porque talvez não é devido. Aí entra de novo no ciclo, né? Não, mas aí jurídica. Mas o dinheiro está com você, né? Você já conseguiu. Sim, não. Mas é um dinheiro que, por exemplo, está com o empresário, se tiver uma revisão futura e depois ele tiver que devolver parte desse dinheiro e já não tiver mais esse dinheiro. Mas é porque aí não era aí não era dele, né? Aí não era dele, era do Estado, aí tem que ser realmente. Brasil, né? É difícil, não é fácil. Essa questão que o Rodrigo falou bem da segurança jurídica também posso falar pra você que a reforma tributária e os impostos é um dos principais itens quando o empresário reclama do desafio de empreender no Brasil. E o segundo ou terceiro entra a insegurança jurídica, essas mudanças, uma possibilidade de desoneração da folha. Ou a reforma tributária, a gente tendo uma visão, pode não acontecer, como o Rodrigo falou, tem muita coisa que está sendo feita para melhorar, a gente tem uma expectativa que isso se efetive, mas vamos supor que ocorra mesmo de aumentar de 5% para 25% o imposto de serviço, por exemplo. Quantas empresas vão ter que arcar com esse custo a mais? Ou vão passar para o consumidor. Vão manter suas equipes? Vão conseguir manter? Porque é carga tributária. E muitas vezes você está empreendendo, está começando uma startup. Como que você vai fazer para gerir tudo isso? Então, o desafio cada vez maior aí. E a Associação Comercial vai trabalhar bastante durante esses anos para apoiar e tentar abrir o máximo possível o campo de visão da classe empresarial, com o apoio do Rodrigo, que conhece bastante aí do assunto, que a gente possa ajudar os empresários a enfrentar essa mudança, porque vai ter que ser feita. Vamos fazer da melhor forma possível, né? Gerando menos impactos negativos e mais impactos positivos. Como é que fica, Rodrigo, a questão do consumidor aí? Porque a gente sabe que o empresário ele segura até onde ele pode, depois ele passa para o consumidor, né? E qual vai ser aí, na questão do varejo, o impacto da reforma para o consumidor? Lígia, toda a tributação sobre o consumo, quem paga, no final das contas, é o consumidor. Já é assim hoje com o ISS, com o ICMS, isso é repassado, né? E vai continuar sendo assim. Entretanto, a gente tem a percepção de que não haverá, nesse setor de varejo, não haverá aumento de carga. A expectativa, na realidade, que nós temos é de que haverá uma redução. Uma redução no geral, né? Porque no bolo. Tem algum produto ou outro que vai ter um aumento, outro, mas vai ter, sim, uma redução. No serviço que o Renato mencionou, de fato, haverá há uma expectativa de aumento. E a gente vai falar no episódio que a gente vai falar sobre os impactos na prestação de serviço, né? Certo. A gente vai falar. E vai ter um episódio também que vamos falar sobre o consumidor. Os impactos, porque daí nós vamos falar do cashback, de uma maior distribuição da carga tributária. Também, com relação ao varejo, acho que é importante que essa questão, muita gente está apreensiva, acho que é importante deixar claro que o Simples Nacional vai continuar. Então, aquilo que a pessoa está acostumada, nós temos hoje cerca de 70 e poucas mil inscrições aqui no estado. Destes, a maioria, 42 mil, estão no Simples Nacional. Tá. Dos varejistas, tá? Dos varejistas, a maior parte dos nossos varejistas são optantes do Simples Nacional. Tá. Pois bem, aqueles que são optantes do Simples Nacional vão continuar podendo permanecer no Simples Nacional, e ainda com uma diferença. Com relação ao IBS e à CBS, eles vão poder optar por pagar esse tributo fora do Simples. E como que isso afeta diretamente no preço do varejo? Isso vai afetar. Por quê? Porque, e aí, a realidade é que o empresário ele vai ter que fazer todos os anos ali um planejamento tributário e ver o que compensa. Mas a expectativa é que aquele empresário que esteja no B2B, que é de empresa para empresa, seja interessante ele permanecer no Simples, mas pagando
o IBS e a CBS fora. Por quê? Porque aí ele se acredita e transfere crédito. Ele se acredita e transfere crédito. Quando ele transfere crédito, ele aumenta a sua competitividade. Porque a empresa que vai contratar o seu serviço, por exemplo, ele vai preferir alguém que transfere crédito. No caso do Renato, é prestação de serviço, de informática. É software de gestão de pecuária. Software de gestão de pecuária. O software de gestão de pecuária, ou software de gestão de qualquer empresa, vai gerar crédito. O bar, a padaria, o hospital, todo mundo que contratar agora um serviço de software, aquele valor recolhido gera crédito. De IBS e CBS vai gerar crédito. Uhum. Agora, se essa empresa, prestador de serviço, for do Simples, não vai transferir crédito. Ele vai pagar uma alíquota menor, que é basicamente a alíquota que já é paga hoje, né? Vai pagar uma alíquota menor, mas não vai transferir crédito. Veja, agora, quem for B2C, aquele empreendedor, a empresa que vende para o consumidor final, aí é interessante, talvez, permanecer no Simples para ter uma carga menor. Não vai. Daí a necessidade do planejamento, Lígia. Tem que analisar se todo o crédito que ele gera ali na sua atividade, que ele demanda, né, que ele consome de serviço, de produtos, se aquele crédito vai compensar ele pagar o IBS, CBS por fora. Lembrando que ele não vai sair do Simples, ele vai permanecer no Simples, recolhendo via relacionado ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSSL e as contribuições previdenciárias permanecerão lá no Simples, ficando por fora apenas esses dois tributos. E é diferente, porque hoje tem muita gente que está acima de 3.600.000, que é o subteto lá, e já paga o ICMS e ISS por fora. Entretanto, nessa modalidade de hoje, você não tem crédito e você não Ou seja, transfere. vai ter uma vantagem aí nesse momento. Então, a grande dica nesse momento é buscar informações com o seu negócio, de acordo com o seu negócio. Você não pode basear no negócio do vizinho, no outro, né? De como o outro está fazendo. É entender melhor o seu negócio, buscar especialistas e reavaliar todo esse cenário. Né? Sim, exatamente. E o mais importante é que o empresário... É individual. O empresário tem que ter a tranquilidade de que ele vai poder permanecer optante pelo Simples e pagando a alíquota lá estabelecida pelo Simples, pagando o seu IBS e a CBS, e inclusive nesse período de transição. Porque nesse período de transição, o ICMS, o IBS, a transição será feita internamente pelo Simples, na distribuição daquilo que você paga via DAS. Porque quando você paga hoje o Simples, você paga um DAS do Simples, você distribui ali entre as contribuições, entre os impostos, né? Dependendo da sua atividade. Nessa fase de transição, você vai continuar pagando aquela alíquota, é que a distribuição interna entre os entes que vai ser diferente. Um pouquinho vai para IBS, um pouco vai para ICMS, entendeu? Então, para o contribuinte, para o empresário, ele vai continuar pagando aquela alíquota do DAS. Então, não vai... Assustou, Paniago. A gente avalia um aumento da carga. Então, sei lá, você paga hoje 11, você vai pagar 25. Se você paga 5, você pode vir a pagar 25. Depende do movimento. Essas exceções que estão sendo impostas também nos preocupa. O consumidor é quem vai pagar a conta. Vai aumentar o custo diretamente, para o consumidor não tem como. A gente nos preocupa também essa questão de cashback, a população de baixa renda, desbancarizada, como que vai ter acesso a isso? São muitos itens que nos preocupam, não só diretamente a empresa, o funcionamento da empresa, mas os nossos consumidores também, né? Toda a rede de relacionamento que a empresa tem, né? As empresas vão precisar se preparar muito para essa virada de chave e também investir em tecnologia, não é isso? Olha, na realidade, é o contrário, porque a apuração hoje que você demanda ali de algum sistema, o SPED, você vai ser substituído por uma... Na verdade, o comitê gestor ele vai fornecer uma apuração assistida para os empresários. Então, tudo aquilo que você... Mas quem tiver um sistema que já faz tudo, é muito mais fácil, mas né? a própria administração tributária já vai fazer para você. Ela vai te entregar todos os meses, vai falar assim, ó, é isso aqui que você comprou, é isso aqui que você vendeu. É que o brasileiro está tão
acostumado a questionar tudo isso E na ele questão vai. tributária. E ele né? vai poder. Mas veja que nós já temos uma experiência muito boa com a Receita Federal, né? Já há alguns anos, a Receita Federal, a nossa declaração de imposto de renda, a Receita ela já manda pré-preenchida. Você tem a opção de usar pré-preenchida. Então, ela já informa tudo que você comprou, tudo que você recebeu, e ela já falou, isso é o imposto a ser restituído é esse, ou a ser pago é esse. Ela já automaticamente já faz tudo. E é isso que a administração tributária vai fazer para os empresários. Vai entregar pronto a sua apuração assistida. E você vai poder falar, olha, isso aqui está errado ou não, né? Ou concordar. A partir do momento que você concordou, você vai... aquela apuração pode ser positiva ou negativa, e aí você parte para o outro mês. Então, vai facilitar, na realidade. E os softwares... porque a complexidade vai ser muito menor, porque a alíquota vai ser unificada, as bases de cálculo, as reduções das alíquotas serão unificadas também. Então, o sistema será mais simplificado, além de que a própria administração tributária já vai apurar para você, vai fazer boa parte do trabalho de apuração tributária para você. Essa simplificação, ela é uma expectativa boa. Nós defendemos o imposto único. A gente acha que é a melhor forma de nivelar e fazer com que todos paguem semelhante e não cobrar mais de um ou menos de outro. Ou cobrar mais, né? Encarecer o produto para o consumidor de baixa renda e não para quem tem mais condição. Toda essa questão ela tem que ser muito bem avaliada. Porque uma vez que há uma transferência de carga tributária e isso pesa nas empresas, nós vamos ter baixa de contratação de mão de obra, nós vamos ter, talvez, empresas que vão ter que reavaliar o seu comportamento, o seu funcionamento, né, dentro do mercado nacional. Essa questão de cashback, questões de esse recursos, créditos, isso a gente vê com muito bons olhos. Essa questão da simplificação. Hoje, a nota fiscal eletrônica de produto é emitida num sistema federal. A de município são em sistemas municipais. Isso. O Brasil já está com um trabalho de unificação, já são acho que 800 prefeituras com o software unificado. Isso. Então, assim, nós já fazemos já começou, né? A gente já faz o pagamento dos impostos emitindo os documentos no próprio órgão federal. Por que a empresa tem que redeclarar o que já na fonte veio? Aí é o que o Rodrigo está apontando. Isso vai ser uma melhoria, uma expectativa de melhoria, de simplificar a burocracia tributária. E isso é vantagem. Se acontecer realmente dessa forma, de simplificar, a gente ter menos trabalho para a gestão não vai, tributária, por exemplo, é importante. dependendo do que está sendo ofertado ali, um serviço com uma venda de algum produto, fazer 2 notas, por exemplo? Fazer uma nota só? Vai ser sempre uma nota, porque a base é ampla agora, né? É um tributo só. É o IVA, né? É o imposto, IBS e a contribuição. A gente está tentando CBS, trazer um pouco para a prática, né? Do comerciante também, né? O que vai facilitar. Essa operação vai facilitar, né? Sim. E tem essa expectativa, né? Imposto e contribuição. Nós enxergamos tudo como imposto. Contribuição é quando você dá opcionalmente, né? Imposto não é opcional, você tem que recolher. Exato. Rodrigo, como é que fica o custo operacional das empresas diante da reforma tributária? Lígia, poderá sim acontecer uma elevação quando você tem um alto índice de serviços no seu custo operacional. Quando você toma muitos serviços e esses prestadores de serviços não estiverem enquadrados no Simples, como a gente falou. Você vai aumentar o custo operacional, entretanto, você vai gerar crédito. Então, você vai aumentar nominalmente aquele custo, entretanto, você vai gerar um crédito maior, que vai acabar ocorrendo a neutralidade no final do processo. Dentro dessa reforma, existe alguma correlação em proporcionalidade de empregabilidade da empresa? Ou não? Isso não é previsto em nenhum momento? Não, diretamente não, mas indiretamente sim. Porque a expectativa é que você melhore o ambiente de negócio. É aquilo que o Renato vem falando, né? A dificuldade hoje. Ao melhorar o ambiente de negócio, você pode melhorar você pode elevar a atividade econômica. Elevando a atividade econômica, você vai aumentar a oferta empregabilidade. De emprego. E isso porque no final
de tudo, no final, o objetivo da reforma tributária não é facilitar, simplificar para o empresário, ou aumentar ou diminuir a carga tributária, não é nada disso. A finalidade real do governo com a reforma tributária é melhorar o ambiente de negócio e elevar o PIB nacional e a geração de emprego. E aí é o ciclo que se espera da reforma tributária. Bom, a gente está indo já para os instantes finais e eu quero saber o seguinte: qual é, então, o grande recado que você deixa para esse setor aí do varejo em relação à reforma? Porque a gente vê que nos olhinhos aqui do Paniagua, eles estão muito apreensivos, né? É o que a gente tá vendo aqui. Não, mas a apreensão é genuína. Eles estão sujeitos aí, né, às consequências da reforma. São eles que vão suportar, né? Mas mais uma vez, como sempre, né? É muito corajoso você dispor do próprio capital para empreender e é natural que fiquem apreensivos. Mas o recado que eu dou é de que a reforma, a gente vai sair mais fortes, a gente vai sair fortalecido, a gente vai passar por esse momento difícil de transição, mas vai ser bom. Vai ser bom para o país como um todo e principalmente para o empresário. O empresário vai sair, é lógico que isso mais fortalecido vai sair ainda, fortalecido, né? E vai olhar para trás sem saudades desse período, viu, Renato? Meu Deus te ouça. O recado que eu deixo assim, que o empresário de Campo Grande, ele ouça mais vezes a rádio CBN, porque aqui que ele vai encontrar muita informação, né? Que nem nós estamos compartilhando um pouco delas aqui agora, muito rapidamente. Que busque também a associação comercial e acompanhe as ações da associação. Fizemos o seminário com o Nelson Sintra, mais eventos nós faremos. Se Deus quiser, com o Sindifiscal também, vamos fazer, né, Rodrigo? Para a gente cada vez mais... Quanto mais informações, melhor. Está sendo regulamentado, nós estamos num processo de começar a parte real, a transição mesmo. Então, muita coisa nós vamos ter que compartilhar, ter acesso, conhecer e compartilhar com a classe empresarial para que possam ter um melhor desempenho. Então, meu recado é que continuem acompanhando, buscando essas informações, muito importante para gerir melhor, planejar melhor os seus negócios e ter sustentabilidade e continuar entregando produtos e serviços com muita qualidade aqui em Campo Grande, nossas empresas campograndenses. Eu quero me colocar à disposição, viu, Renato? Me colocar à disposição da associação para a gente continuar esse bate-papo depois lá. Esclarecer as isso aqui dúvidas. é um início, a proposta da nossa série, né? Justamente a gente não tem como aprofundar tanto, deveríamos ter aí um dia inteiro de debates, mas pelo menos a gente tira a essência do que está acontecendo em diversas áreas. Essa é a nossa proposta. Toda terça-feira o Rodrigo Falco estará aqui e eu convido você e aí todo o seu pessoal também a acompanhar isso, né? Vamos debater isso em outras áreas. Vocês estão de parabéns. Essa questão é muito importante para a classe empresarial. Eu tenho certeza que tem bastante gente ouvindo e querendo acompanhar e que tem muito sucesso aí nos próximos encontros. E nós estamos à disposição, sempre que precisar, poder participar e apoiar. O que a gente está entendendo apesar de pouco debate que houve nessa reforma, nesse momento, né, do ano passado para cá, esperava-se debater muito mais essas propostas, mas o que eu tenho percebido, até pelas colocações do Rodrigo aqui, batendo no liquidificador essa reforma, sobra muito mais caldo do que bagaço, né? É isso? Exatamente. E por isso que vale a pena passar por toda essa dificuldade, essa transição. Então tá. É isso. Eu agradeço muito a participação aqui do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniagua. Sucesso! E a gente está aqui para contribuir também com muita informação, viu? Obrigado, parabéns pelo programa e um ótimo dia a todos os ouvintes. Rodrigo Falco, presidente do Sindifiscal MS. Até terça-feira que vem. Até terça-feira, Lígia. Um grande abraço aos ouvintes. Série especial Os Impactos da Reforma Tributária, com o Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS. Universo Feminino em Pauta.